E aí, trippers, hoje a gente vai pro leste europeu, numa cidadezinha chamada Sofia, na Bulgária, que é a capital. Você vai conhecer comigo hoje como essa cidade é incrível e como ela tem uma história rica. Eu vou te mostrar os principais pontos turísticos da cidade e você vai curtir bastante. Então, já fica no vídeo até o final, porque você vai gostar. E já vai se inscrevendo aí para ver outros destinos pelo mundo, beleza? Então, bora começar contando um pouquinho da história de Sofia. Tipo assim, ó, se você caminhasse pelas ruas de Sofia hoje, veria um contraste fascinante. Ruínas romanas ao lado de arranha-céus modernos, igrejas ortodoxas vizinhas de mesquitas otomanas e cafeterias contemporâneas instaladas em prédios centenários. Mas para entender essa cidade, é preciso voltar a milhares de anos e reviver sua jornada através do tempo. Uma história repleta de conquistas, destruições e renascimentos. O primeiro capítulo dessa história é os primeiros povos e a fundação sérdica. Muito antes de Sofia se tornar a capital da Bulgária, essa terra fértil cercada pela majestosa montanha de Vitocha já era habitada por um povo chamado Trácios. Por volta do século VI a.C., a tribo dos Sérdos estabeleceu um assentamento aqui, atraída pelas fontes termais naturais que brotavam do solo. Essas águas quentes, além de oferecerem conforto, eram consideradas sagradas e deram origem a uma cidade próspera. Nos séculos seguintes, a região foi dominada pelo poderoso Reino da Trácia, mas essa civilização seria engolida por uma força maior, Roma. Capítulo 2: A chegada dos romanos e a ascensão de Sérdica. No ano de 29 a.C., os romanos anexaram a região ao seu império e transformaram o assentamento trácio em uma cidade bem estruturada. Ela recebeu o nome de Sérdica, em homenagem à tribo original que ali viveu. Rapidamente, Sérdica se tornou um importante centro estratégico. As estradas pavimentadas conectavam a cidade a Constantinopla e ao coração do Império Romano. No século II, o imperador Marco Aurélio ordenou a construção de muralhas para protegê-la de invasões. No século III, Diocleciano fez da cidade uma das capitais da província da Dácia Mediterrânea. Mas foi o imperador Constantino o Grande, no século IV, quem demonstrou um carinho especial por Sérdica. Ele gostava tanto da cidade que chegou a cogitar torná-la a nova capital do império antes de decidir por Bizâncio, futura Constantinopla. Constantino chegou a dizer: Sérdica é a minha Roma. Durante esse período, a cidade floresceu. Foram construídas templos, termas romanas e um grande fórum, cujas as ruínas ainda podem ser vistas sobre as ruas de Sofia hoje. Capítulo 3: Invasões bárbaras e o surgimento do primeiro Império Búlgaro. A estabilidade de Sérdica não durou para sempre. Com a queda do Império Romano do Ocidente em 476, a cidade foi atacada por diversos povos, incluindo hunos, godos e ávaros. No século VI, o Império Bizantino conseguiu retomar o controle da região e reconstruiu grande parte da cidade, incluindo a icônica Basílica de Santa Sofia, que daria o nome à futura capital búlgara. No século IX, os búlgaros, liderados pelo Khan Krum, tomaram a cidade e a incorporaram ao primeiro Império Búlgaro. A partir desse momento, Sérdica passou a ser chamada de Sredic, um nome que permaneceria por séculos. Capítulo 4: A Era Dourada e a expansão do cristianismo. Sob o reinado do czar Simeão o Grande, que foi de 893 a 927, a Bulgária viveu um período de esplendor cultural e militar. Os Sérdics
tornou-se um importante centro religioso e administrativo. Igrejas foram construídas e o cristianismo ortodoxo se fortaleceu na região. Mas essa era dourada seria interrompida no século XIV. Em 1382, após uma dura resistência, a cidade foi tomada pelos otomanos. Capítulo 5. O domínio otomano. Quase 500 anos de regra estrangeira. Os otomanos transformaram Stretz em um centro regional importante dentro do império. A cidade passou a ser chamada de Sófia, nome derivado à Basílica de Santa Sofia, que permaneceu como um símbolo da fé cristã mesmo durante a ocupação. Durante os séculos seguintes, os otomanos construíram mesquitas, banhos turcos e mercados. A cultura búlgara foi suprimida e os levantes contra os turcos foram duramente reprimidos. No entanto, no século XIX, o movimento nacionalista búlgaro começou a ganhar força, impulsionado pelo desejo de libertação. Em 1877, a Guerra Russo-Turca estourou. Após meses de batalhas sangrentas, os russos derrotaram os otomanos e entraram em Sófia no dia 4 de janeiro de 1878. A Bulgária finalmente conquistava sua independência. Capítulo 6. A escolha de Sófia como capital. Com a independência consolidada, o recém-criado Principado da Bulgária precisava de uma capital. Após intensos debates, em 3 de abril de 1879, Sófia foi escolhida, devido à sua posição estratégica no coração do país. A cidade que havia passado séculos sob domínio estrangeiro agora precisava se reinventar. Arquitetos europeus foram chamados para transformar Sófia em uma capital moderna. O Boulevard Vitocha, o Parlamento Nacional e a Catedral de Alexandre começaram a surgir, trazendo um novo rosto à cidade. Capítulo 7. O século XX. Guerras, comunismo e mudanças drásticas. O século XX trouxe grandes desafios para Sófia. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade foi fortemente bombardeada pelos aliados, deixando centenas de edifícios em ruínas. Após a guerra, a Bulgária caiu sob influência soviética e se tornou um estado comunista em 1946. A arquitetura de Sófia mudou radicalmente nesse período. Grandes blocos de concreto no estilo socialista foram erguidos e a economia foi nacionalizada. A cidade cresceu rapidamente, mas a liberdade individual foi limitada pelo regime. Em 10 de novembro de 1989, com a queda do comunismo na Europa, a Bulgária entrou em uma nova era de transição para a democracia. Capítulo 8. Sófia no século XXI, uma cidade que abraça o passado e o futuro. Hoje Sófia é uma metrópole vibrante, onde a tradição e a modernidade coexistem. O passado está vivo nas ruas da cidade. As ruínas romanas, as igrejas ortodoxas e as mesquitas otomanas são testemunhas de sua longa história. Ao mesmo tempo, Sófia se tornou um centro de inovação com startups de tecnologia e uma cena cultural efervescente. Com mais de 1.200.000 habitantes, a cidade continua se reinventando, mantendo-se como um dos destinos mais fascinantes do leste europeu. Seja explorando suas antigas ruínas, admirando a grandiosidade da Catedral de Alexandre, ou simplesmente relaxando em um dos cafés charmosos do centro. Uma coisa é certa, Sófia é uma cidade que nunca para de se surpreender e eu tenho certeza que você vai curtir muito passar uma temporada aqui, alguns dias, porque vale muito a pena, porque a cidade respira história e é muito interessante andar por essas ruas. Agora eu vou te contar um pouquinho de curiosidades sobre Sófia. Primeiro, é uma das cidades mais antigas da Europa.
Fundada há mais de 7.000 anos, Sófia está entre as cidades continuamente habitadas mais antigas do continente, ao lado de Atenas e Plovdiv, outra cidade búlgara que disputa o título de mais antiga da Europa. Segundo, o nome Sófia não tem nada a ver com uma pessoa. Diferente do que muita gente pensa, Sófia não recebeu esse nome em homenagem a uma rainha ou a uma figura histórica. O nome vem da Basílica de Santa Sofia, uma das igrejas mais antigas da cidade, construída bem lá atrás. Terceiro, já foi a cidade favorita do imperador Constantino Grande. Você já sabe que eu já contei aqui, né? Mas vale a pena repetir. Ele chegou a cogitar transformá-la na nova capital do Império Romano antes de escolher Bizâncio, a atual Istambul. Ele dizia: Sérdica é minha Roma. Quarto, você pode ver ruínas romanas no meio da cidade. Andando pelo centro de Sófia, você pode esbarrar em ruínas com quase 2.000 anos de idade. As escavações revelaram antigas ruas, banhos termais e um anfiteatro romano. Tudo isso bem no meio do centro moderno da cidade, perto da estação de metrô de Sérdica. Quinto, Sófia tem fontes termais naturais no centro. No coração da cidade, perto da mesquita de Bania, você pode encontrar fontes públicas de água termal borbulhando em uma temperatura de quase 50 graus. Os moradores locais levam garrafas para encher, pois acreditam que a água tem propriedades medicinais. Sexto lugar, foi governada por 3 impérios diferentes. Sófia já fez parte de 3 dos maiores impérios da história: o Império Romano, o Império Bizantino e o Império Otomano. Cada um deixou marcas na cidade, tornando-a um verdadeiro mosaico cultural. Sétimo lugar, você pode visitar igrejas, mesquitas e sinagogas na mesma rua. Poucas cidades no mundo conseguem reunir tantas religiões diferentes em um espaço tão pequeno. Em Sófia você encontra a Catedral de Alexandre, que é uma catedral ortodoxa, a Mesquita de Bania, que é muçulmana, a Sinagoga de Sófia, que é judaica, e a Igreja Católica de São José, todas localizadas próximas uma das outras, representando a diversidade cultural da cidade. Em oitavo lugar, aqui está o maior templo ortodoxo dos Balcãs. A Catedral de Alexandre é a maior igreja ortodoxa dos Balcãs e uma das maiores do mundo. Sua impressionante cúpula dourada pode ser vista de várias partes da cidade. Ela foi construída em homenagem aos soldados russos que ajudaram a libertar a Bulgária do domínio otomano. Em nono lugar, Sófia já teve um dos maiores anfiteatros romanos do mundo. Descoberto recentemente sob um hotel de luxo, o Anfiteatro de Sérdica era um dos maiores do Império Romano, com capacidade para mais de 25.000 espectadores. Isso significa que era quase do tamanho do Coliseu de Roma. Tem noção disso? Muito grande. Em décimo lugar, a Bulgária foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência da Macedônia. Em 1992, a Bulgária se tornou o primeiro país do mundo a reconhecer oficialmente a independência da Macedônia do Norte. O curioso é que até hoje os dois países têm debates sobre suas raízes históricas, já que compartilham muitos aspectos culturais e linguísticos. 11ª curiosidade: você pode esquiar a apenas 30 minutos do centro da cidade. A montanha de Vitocha, que fica ao lado de Sófia, é um verdadeiro paraíso para quem gosta de esportes de inverno. No inverno, você pode esquiar ou praticar snowboard na estação de Aleco, e no verão pode fazer trilhas incríveis até o Pico Chernivrá. 12ª curiosidade:
O metrô de Sofia esconde um segredo arqueológico. Durante a construção do metrô da cidade, os trabalhadores encontraram inúmeras ruínas antigas. Em vez de removê-las, os engenheiros integraram as ruínas às estações de metrô. Se você pegar o metrô na estação Sérdica, poderá ver restos de paredes romanas dentro da própria estação. Muito maneiro. 13ª curiosidade. A moeda da Bulgária não é o euro. Mesmo sendo um país da União Europeia desde 2007, a Bulgária ainda usa a sua própria moeda, o leve búlgaro. Mas fique tranquilo, muitos lugares aceitam pagamentos em euros e cartões de crédito. Mas é bom sempre você fazer um Revolut. Faz o Revolut se você estiver vindo da Europa ou do Brasil. O Revolut vai funcionar muito bem aqui. Se você tiver dúvida de como usar e quiser um convite para entrar no Revolut, me manda uma mensagem lá no Insta que eu vou ter prazer em te ajudar, beleza? 14ª curiosidade. O alfabeto cirílico foi criado por búlgaros. Muita gente associa o alfabeto cirílico à Rússia, mas ele foi desenvolvido por dois monges búlgaros, o Círilo e o Metódio. O Dia do Alfabeto Cirílico é celebrado em 24 de maio e é um dos feriados mais importantes do país. 15ª curiosidade. Sofia já foi considerada a capital mais barata da Europa. Se você quer conhecer uma capital europeia sem gastar uma fortuna, Sofia é o lugar certo. Comparada a outras cidades como Paris, Londres ou Roma, os preços aqui são incrivelmente baixos. Uma refeição completa custa menos de 10 euros. O transporte público custa 1 euro por viagem. Você pode encontrar hotéis confortáveis por 30 a 50 euros a diária. 16ª curiosidade. Sofia tem um parque de esculturas comunistas abandonado. No Museu do Socialismo, você pode ver várias estátuas comunistas que foram removidas da cidade após o colapso da União Soviética. Algumas delas são gigantescas e retratam figuras como Lenin, Stalin e líderes comunistas búlgaros. 17ª curiosidade. Você pode ver a estátua da deusa Sofia olhando para a cidade. No lugar onde antes havia uma grande estátua de Lenin, hoje está a imponente estátua da deusa Sofia, instalada em 2001. Curiosamente, a Igreja Ortodoxa não gostou da escolha, pois a estátua tem traços considerados pagãos. 18ª curiosidade. Sofia significa sabedoria. O nome da cidade vem do grego Sofia, que significa sabedoria. Bem interessante, né? 19ª curiosidade. Os búlgaros balançam a cabeça ao contrário. Se você perguntar algo a um búlgaro, cuidado para não se confundir. Aqui, balançar a cabeça para cima e para baixo significa não, e de um lado para o outro significa sim. 20ª curiosidade. Você pode conhecer Sofia e outras cidades búlgaras de um trem vintage. Se você quiser uma experiência diferente, pegue um dos trens a vapor históricos que ainda circulam pelo país em viagens especiais. Uma delas leva até Plovdiv, a segunda maior cidade da Bulgária. Muitas vezes ofuscada por cidades mais badaladas do continente europeu, Sofia é um verdadeiro achado para os viajantes que buscam um destino menos turístico, mais acessível e com uma riqueza cultural impressionante. Aqui você pode caminhar por ruínas romanas, admirar igrejas ortodoxas douradas, explorar mercados locais e ainda curtir uma vida noturna animada. Tudo isso com um custo de viagem muito mais baixo do que outras capitais europeias. Mas eu vou te falar alguns dos pontos interessantes de Sofia. Primeiro, a Catedral de Alexander. O maior cartão postal da cidade é essa catedral ortodoxa que impressiona com suas cúpulas douradas e afrescos magníficos. A Basílica de Santa Sofia. Essa igreja deu nome à cidade e sobreviveu a séculos de invasões e terremotos. Também tem a Mesquita de Bânia,
um testemunho do período otomano. Essa mesquita ainda está ativa e pode ser visitada. Ruínas de Serdica. No coração da cidade você pode caminhar por entre ruínas romanas de mais de 1800 anos, literalmente integradas à paisagem urbana. E o que é mais incrível, grande parte dessas atrações são de graça. Se você gosta de experimentar novos sabores, Sofia vai te conquistar pelo estômago. A culinária búlgara é uma mistura deliciosa de influências gregas, turcas e balcânicas, com pratos bem temperados e cheios de personalidades. Banitsa, um folhado recheado com queijo branco e ovos, perfeito para o seu café da manhã. Tem também a shopska salada, parecida com uma salada grega, mas com um toque búlgaro especial, o queijo branco ralado por cima. Kavarma, um ensopado de carne cozido lentamente com legumes e especiarias, servido em um pote de barro. Rakia, a aguardente búlgara que pode ser bem forte, mas faz parte da cultura local. E a melhor parte, comer em Sofia é super barato. Você pode ter uma refeição completa em um restaurante tradicional gastando menos de 10 euros. Se você é fã de natureza, Sofia tem um presente especial para você, a montanha Vitocha, que fica logo nos arredores da cidade. No inverno, Vitocha vira uma estação de esqui acessível e tranquila, perfeita para quem quer fugir das multidões dos Alpes. No verão, as trilhas levam a mirantes espetaculares, como o Pico de Cherny-Vrah, que oferece uma vista panorâmica incrível da cidade. Outro passeio imperdível é o Mosteiro de Hila, uma joia arquitetônica localizada nas montanhas, a cerca de 2 horas de Sofia, com afrescos coloridos e um cenário de tirar o fôlego. Esse mosteiro é um dos lugares mais impressionantes da Bulgária. Sofia não dorme cedo. A cidade tem uma vida noturna vibrante, com bares escondidos em edifícios históricos, rooftops com vistas incríveis e clubes que tocam desde música eletrônica até jazz ao vivo. Vou te contar alguns deles aqui. Bar Raketa, um bar temático com decoração soviética e ótimos drinks. One More Bar, perfeito para quem gosta de um ambiente mais sofisticado e coquetéis bem elaborados. E o Hambara, um bar clandestino iluminado apenas por velas, com uma atmosfera única. Além disso, Sofia tem uma cena cultural efervescente, com galerias de arte contemporânea, teatros e festivais de música o ano todo. Se você já viajou pela Europa, sabe que muitas capitais podem ser caras e lotadas de turistas. Sofia é o oposto disso. É uma cidade tranquila, super acolhedora, com preços bem acessíveis. Uma diária de um hotel bem confortável no centro custa entre 30 e 60 euros. Você pode tomar um café ou uma cerveja por 1,50. Ou seja, dá para viver experiências incríveis gastando muito menos que em cidades badaladas da Europa. Sofia tem um aeroporto internacional bem conectado com diversas cidades da Europa e voos low cost são comuns. Se você quer descobrir um destino histórico barato e cheio de cultura, boa comida e paisagens incríveis, Sofia é a escolha perfeita. A cidade tem uma energia única que mistura o passado e o presente de uma forma autêntica, sem aquela sensação de turistão que a gente encontra em muitos destinos europeus. E ó, se você curtiu essa vibe de leste europeu, você precisa conhecer Budapeste, que na minha opinião é uma das cidades mais incríveis da Europa. Clica no vídeo do card aí e confere lá depois. E outra coisa, se você precisar de ajuda na sua viagem aqui para a Europa, vou ter o prazer de te ajudar. Me chama no direct lá do Instagram, que eu vou ter o prazer em ajudar você a realizar seu sonho de viajar aqui para a Europa. E ó, já sabem, bora conhecer esse mundo junto. Valeu!